Olá, bom dia a todos. É uma grande alegria a mim estar aqui no dia de hoje, ao lado de cada um de vocês, nesse evento tão importante. Em nome do Carlos, eu parabenizo a Uzi, parabenizo a casa de consular, que nos recebe com tanto carinho, com uma infraestrutura tão boa para nos dar conforto e para que nós possamos encontrar um pouco mais do nosso mestre querido, que nós necessitamos tanto, e é por ele que nós aqui estamos, para que possamos sentir cada vez mais ao nosso lado e em nossa caminhada. E que prazer também estar ao lado de tantos corações queridos, tantas pessoas, tantos corações que se dedicam a anos a falar do mestre, a trazer um pouquinho da doutrina para todos nós. Gratidão e uma honra para mim poder conhecê-los, poder estar aqui de forma tão sincera ao lado de cada um de vocês. E não poderia também deixar de falar e agradecer o carinho com o qual todas as pessoas que vieram falar comigo, as pessoas da organização, tão carinhosas, tão gentis, com certeza, isso aquece o nosso coração e nos traz a felicidade, a certeza de que Jesus aqui está. Mas, meus queridos, vamos conversar sobre mediunidade e evolução. O que nós vamos tentar contribuir sobre este tema? Estamos aqui conversando sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro do Espiritismo. E nós somos todos responsáveis, partícipes mesmo deste processo. Então eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês da mediunidade no passado, no hoje e no amanhã. Como será a mediunidade do amanhã e do futuro? E o que é que isso tem a ver com a evolução? Mediunidade e evolução. Será que a evolução do ser e do espírito comprometem? De alguma forma está relacionada à evolução da mediunidade? E sim, com certeza. E o que nós vamos ver realmente perceber que a mediunidade, essa faculdade linda, que Deus nos oportuniza para que nós possamos evoluir e aprender com essa faculdade a trabalhar e auxiliar o próximo, vai nos mostrar que era uma faculdade maravilhosa, mas que nós ainda precisamos evoluir como espíritos, como seres imortais, evoluir com amor, para que nós possamos verdadeiramente aplicá-la com plenitude e sabedoria. E quando nós vamos olhar para a mediunidade do passado, logo no início, quando ainda éramos seres primitivos, nós percebemos, e natural que assim fosse, que nós não tínhamos ainda a compreensão do que era mediunidade, embora, como muito bem foi colocado pelo nosso querido Emanuel na noite de ontem, a mediunidade sempre existiu. Os fenômenos mediúnicos sempre fizeram parte das nossas vidas, mas nós não a compreendíamos muito bem. Na verdade, naquela época, tudo aquilo que não se compreende, tudo aquilo que não se entende, se coloca à conta do sobrenatural e do maravilhoso. E naquela época era assim também. Por isso, o homem primitivo, ele designava por Deus tudo aquilo que estava fora do seu conhecimento, tudo aquilo que ele não compreendia. Então, o sol, a lua, as estrelas, os fenômenos da natureza e também aquelas pessoas que apresentavam hoje o que nós temos uma faculdade mediúnica, uma sensibilidade maior. Mas eles também eram considerados deuses, porque o homem normalmente vulgar não era detentor dessas faculdades. Logo, ali havia algo divino. E talvez, por isso, ainda vejamos hoje tantos médios vaidosos, acabando de acreditar
passado primitivo, onde eles eram endeusados, como se ali estivessem como representantes de Deus, como se fossem verdadeiros deuses. E esse conhecimento dessa faculdade mediúnica continuou, e a partir daí foi vagarosamente desenvolvendo-se com a evolução do homem. À medida que o homem ia adquirindo mais inteligência, mais entendimento a partir das encarnações, o processo intuitivo foi se ampliando e a mediunidade também foi ascendendo. Nós observamos então que nós tivemos ainda caminhar a época onde a mediunidade era trabalhada pela vista, com o endeusamento, com a época dos fetiches, onde cultuavam os objetos por acreditar que ali estavam os espíritos, por acreditar que eles se manifestavam através dos objetos, através de uma árvore, através de um animal, acreditavam que os espíritos por eles se manifestavam. E por isso esses objetos, esses seres, eles eram cultuados. Porque ainda lá, nessa compreensão pequena da mediunidade, do mecanismo de intercâmbio mediúnico, nós íamos perceber que nós partimos lá no início do endeusamento. Adorávamos o céu, a terra, a chuva, as pessoas, passamos a adorar objetos, animais, sempre num processo de endeusamento. E nós, claro, a evolução continua. E aí, com as reencarnações, o homem foi trabalhando pouco a pouco a sua sensibilidade, a sua intuição. A doutrina espírita, de forma muito lúcida e clara, ela nos informa que a primeira forma de manifestação mediúnica começou com a intuição. E a partir da intuição, o homem começou a perceber de uma forma mais clara a influência do plano espiritual. Tanto é que nós sabemos hoje que a intuição e a inspiração é uma faculdade mediúnica que toda a humanidade tem. Por isso que a doutrina espírita nos diz: todos somos médiuns. Porque a faculdade, a intuição, a capacidade de sermos intuídos e inspirados, que são coisas distintas, inspiração é uma coisa, intuição é outra, mas a faculdade de nós sermos inspirados e intuídos é algo que já faz parte de toda a humanidade, que é o que nós chamamos de mediunidade natural. A mediunidade natural é aquela que é uma conquista do nosso espírito. Então nós já passamos por várias reencarnações, mas já fomos adquirindo, portanto, capacidades mediúnicas que já foram incorporadas no nosso ser, no nosso espírito mortal. E a intuição e a inspiração já é uma conquista de toda a humanidade. Nós jamais perderemos essas faculdades. Irão agregarmos outras à medida que nós formos evoluindo. Então, o que nós chamamos de mediunidade natural é exatamente isso. E é uma conquista do nosso espírito, que difere do que nós chamamos de mediunidade provacional. Porque a mediunidade provacional, que são os atuais conhecidos médicos ou os psíquicos, que têm uma faculdade mediúnica mais caracterizada, esses vieram médios na atual existência, vieram com a capacidade de intercambiar o plano institucional de uma forma mais lúcida, mais caracterizada, mas isso é um planejamento reencarnatório. O fato de hoje nós vivemos na condição de sensibilidade não significa que na próxima reencarnação ele igualmente vive, pois é uma mediunidade profissional específica, um compromisso que nós assumimos na atual existência para que possamos evoluir, para que possamos ter, através da mediunidade, a oportunidade de resgatar os nossos equívocos milenares. Então, vejam, isso é uma mediunidade profissional, pode ser hoje, mas não necessariamente
veremos amanhã. Já a intuição e a inspiração e a sensibilidade, e o sentimento, também, isso já está conosco. E vejam que interessante, já estou vou dar já um spoiler do futuro, da verdade do futuro. Mas eu volto para cá. O que é e o que será a nossa eternidade do futuro? Será com Jesus. Jesus já tinha todas as eternidades e nós nos conhecemos como eternidades profissionais, mas na sua plenitude, na sua pureza. E essas eternidades para Jesus, elas eram naturais ou proporcionais? Naturais. Porque Jesus já veio no decorrer desse processo evolutivo, à medida que ele cresceu como Espírito e tornou-se um Espírito puro, um Espírito Cristo, ele foi incorporando ao seu Espírito todas as faculdades mediúnicas. Então, o que para nós é hoje mediunidade proporcional, para Jesus já é mediunidade natural. E nós assim também utilizaremos com essa faculdade de forma ampla em nosso espírito e em nosso ser. Mas para isso, nós precisamos evoluir intelectualmente, sim, sem dúvida, mas principalmente em nossa moralidade. E a doutrina espírita, ela vem nos secundar, nos instruir e nos fazer compreender a necessidade de nós evoluirmos nesses dois aspectos. A doutrina espírita, todos nós sabemos, ela nos faz refletir, ela nos faz questionar, ela nos faz raciocinar. E assim deve ser, porque nós não estamos mais na época de aceitarmos tudo como nos é colocado, de aceitarmos os endeusamentos sem questionar nada. Isso é fundamental e é importante. Mas nós não podemos esquecer do objetivo primordial da nossa existência, do porquê nós aqui estamos, do porquê Jesus veio à Terra para nos ensinar o amor. Há muita falta de amor em nossos corações. Uma moça, a coisa de umas 2 semanas, disse assim, me mandou uma mensagem, escreve: eu sou espírita desde que eu nasci. Eu conheço a doutrina, eu identifico com a doutrina, eu sempre fui espírita. Mas sabe, eu vejo muita filosofia, eu vejo muita ciência, mas eu sinto falta da religião. Eu sinto falta do amor, eu sinto falta da união, no sentido de fraternidade, dos corações que se unem, não apenas de mentes que se unem pelo intelecto. Sabemos muito, nós vivemos tão pouco, colocamos tão pouco em prática aquilo que o Mestre nos ensinou. Então, se nós queremos e desejamos um dia sermos médicos como Jesus, não podemos esquecer que, antes de tudo, precisamos trabalhar o nosso coração, que ainda é muito valioso e orgulhoso. Pois muito bem, vamos continuar. Então, a mediunidade foi caminhando ao tempo. E aí, vamos lembrar de Moisés, já chegando ali, naquele período do Antigo Testamento, Moisés, com a sua faculdade mediúnica ampla, plena, não apenas mediunidade de efeitos físicos, que são aqueles que chocam os nossos 5 sentidos, mas também a mediunidade de efeitos inteligentes. Nós vemos ali, então, a mediunidade já de uma forma mais plena, brilhante, grandiosa. Mas vocês também devem lembrar que Moisés, ele impediu, proibiu a comunicabilidade com os espíritos. Isso não é um médium de efeitos físicos, um médium que estava todo momento em contato com a espiritualidade, um médium que, através da mediunidade,
receita direta, recebeu o pecado, porque ele, então, proibiu realmente a mediunidade incongruente. Ele, como médico, nunca em nenhum momento ele deixou de dizer que ele estava em constante contato com o Pai, que tudo que ele trazia vinha de Deus. Claro que ali nós estaríamos avaliar a questão da lei civil de Moisés e da lei religiosa, que é o pecado, mas enfim, ele, no momento, ele disse que ele não estava distante da aplicabilidade. E ele fez exatamente porque a mediunidade, que era muito comum na época, a evocação dos espíritos, era feita exatamente de forma movida pelos interesses pessoais, pela curiosidade, pelo interesse de saber o futuro, de resolver problemas do dia a dia, problemas de comércio. Vejam o objetivo pelo qual a mediunidade estava sendo utilizada. Já existia, mas os objetivos ainda eram torpes. Isso ia lá na época da Grécia, da mediunidade oracular, com as pitonisas, que também foi comentado ontem aqui pelo Emanuel. Então, as pitonisas da época eram consultadas com questões também do dia a dia. A sociedade, à época, não dava um passo sem consultar os oráculos. Então, as pessoas, praticamente, o livre-arbítrio delas estava meio que direcionado para o plano espiritual. O que ele dissesse, faríamos. Então, percebem que a mediunidade vai vir assim, desde sempre, utilizada de forma inadequada. E na época de Moisés, além desse fato, havia um outro fato muito interessante que poucas pessoas sabem. Como nós sabemos, Moisés foi o grande instituidor do monoteísmo na terra, junto com o povo judaico. Agora, raciocínio. Ele precisava trabalhar a ideia do Deus vivo. Vocês lembram que eu falei que a mediunidade lá no passado vinha do processo de endeusamento, por uma cultura política, tudo era Deus, Deus disso, Deus daquilo. Pois muito bem, o povo hebreu, ele, em função dos 400 anos de escravidão no Egito, eles também, de uma certa maneira, começaram a agregar à sua cultura essa ideia de vários deuses. Então, aqueles espíritos que eles evocavam, eles acabavam também acreditando que aqueles espíritos eram deuses. Então, esse processo de evocação de espíritos que Moisés proibiu era necessário, porque aquilo dificultava a ideia do Deus único, que acabava estimulando na mente e no coração do povo hebreu a ideia politeísta. Então, ele percebeu que as pessoas não estavam maduras, intelectualmente e moralmente, para compreender o processo de mediunidade, era melhor que não exercessem, para que no futuro, no amanhã, com novas luzes, a mediunidade pudesse ser exercida da forma mais adequada. Então, por isso, Moisés proibiu com muita lucidez a comunicabilidade com os filhos, possui o tempo, mas o tempo correu. E nós percebemos que veio Jesus, a mediunidade do Antigo Testamento, não só com Moisés, mas a mediunidade profética, era iguais no Antigo Testamento. E, como Jesus, com a chegada de Jesus, todas as outras faculdades mediúnicas foram também trabalhadas e trazidas à humanidade. Interessante que se nós formos perceber, a Bíblia é terra de fenômenos mediúnicos. Nós percebemos aqui, por exemplo, a mediunidade de materialização, de transfiguração, quando Jesus no Monte Tabor transfigurou-se, com uma materialização ali de Elias e Moisés, fenômenos mediúnicos que nós estudamos muito bem. Nesse mesmo fenômeno de transfiguração, tem aqui o fenômeno da voz direta, onde ouvimos uma voz que dizia: "Este é meu filho muito amado, que muito me agrada.
escutarem o que ele tem a dizer. Fenômeno da voz de Eva. E nós vemos ainda os fenômenos de emancipação da alma, de vivência mesmo com Maria, que teve contato com mãe, e quando a Maria foi avisada que daria a luz ao Messias. Vemos ainda a mediunidade, por exemplo, de vivência com Jesus, que conseguia, através da capacidade de dupla vista, e capacidade de dupla vista é a capacidade de nós, em estado de vigília, acordarmos, termos a oportunidade de, através da dupla vista, contactar, perceber o plano espiritual. Através da dupla vista, eu posso saber o que está acontecendo no mundo material, mas em outro local, distante de onde eu estiver. E ainda é dupla vista a capacidade de acessar o futuro. Então, Jesus, por isso é dupla vista. Jesus, nós sabemos que também era profeta. Enquanto nas oportunidades, ele falou, e inclusive da mediunidade também, nos falou do amanhã. Enquanto as oportunidades, através da dupla vista, ele identificou onde estavam os peixes, onde estava o mentinho que era para ser buscado, ele sabia o que estava acontecendo ali, em outros locais, dupla vista. E também o contato de Jesus com o plano espiritual era constante. Ele estava aqui e lá, simultaneamente. Capacidade mediúnica de dupla vista. E nós temos ainda, por exemplo, a mediunidade de xenodossia, ou mediunidade poliglota, que é a capacidade de falarmos em vários idiomas, que foi apresentado para a humanidade de forma belíssima no dia de Pentecostes, quando ali. E assim, eu vou parar um pouquinho mais de ler o fenômeno de Pentecostes, porque me parece que é de extrema importância para nós que estamos falando de mediunidade e evolução. Como nós sabemos, a festa, o fenômeno de Pentecostes, ele é um fenômeno, a festa de Pentecostes, o dia de Pentecostes, é uma forma de simbolismo dentro da cultura judaica que comemorava-se o 50º dia, ou seja, o 50º dia após a Páscoa, porque comemorava-se as colheitas que traziam alimento a todos. Então era uma forma, entendia-se claro que a colheita, por meio de Deus, era uma permissão divina, e por isso é uma forma de louvar e agradecer ao Pai pelo benefício do alimento. Então, esse dia acontecia exatamente 50 dias após a Páscoa. E além disso também, é interessante que o fenômeno de Pentecostes é uma forma também de homenagear, de louvar exatamente o recebimento do decálogo por Moisés. Porque Moisés recebeu o decálogo no Monte Sinai poucos dias após a Páscoa. Então, Pentecostes era uma forma exatamente de homenagear esses acontecimentos. Vejam bem, estava ali também a comemoração pelo recebimento do decálogo, que nós sabemos é a primeira revelação que veio com Moisés, por se personificada na figura de Moisés. Então, não era uma data qualquer, era uma data que para Deus, era uma data que para a humanidade tinha uma grande representatividade. E Jesus havia dito aos apóstolos que aguardassem o dia, a festa de Pentecostes, que a partir daí eles poderiam realmente seguir pelas cidades levando o Evangelho. E aí, o que acontece? Os apóstolos estavam saudosos do Mestre, cansados, desesperançosos, tristes, porque o Mestre que trazia a eles a luz, a vida, dava sentido à existência. Mas ali estavam. E eles encontraram-se tristes pela ausência e a saudade do Mestre querido.
línguas de fogo caíssem sobre as cabeças dos discípulos. E a doutrina escrita nos diz que aquelas línguas de fogo eram materializações parciais de espíritos, porque as materializações podem ser parciais ou totais. Então, ali naquele momento, aquelas luzes de fogo seriam exatamente materializações de espíritos elevados, espíritos que estavam ali auxiliando os apóstolos naquele momento, e que a materialização ocorreu de forma parcial, por isso aquelas luzes puderam ser vistas. E naquele momento, então, sem saber como, sem saber porquê, os apóstolos começaram então a falar em vários idiomas. E as janelas do local onde eles estavam, eles abriam as janelas, e o povo que estava ao redor estava ali sem entender aquilo, também surpreso, e começaram a ouvir os apóstolos falarem em vários idiomas. E sabem o que é interessante? Que foram faladas, segundo os estudos, ali foram faladas várias línguas, 12 línguas, cada um dos apóstolos estavam ali falando idiomas diferentes. E segundo consta, os povos, os grandes povos que representavam as grandes cabeças, os grandes povos da humanidade, eram 12. E que todos, na época da festa de Pentecostes, eles vinham exatamente aqui para, naquele momento também, comemorarem essa data. Então, aqui estavam esses 12 povos, essas 12 culturas que representavam na época a humanidade inteira. Era uma representação da simbologia da humanidade. E os apóstolos falaram nesses idiomas, os 12. O que isso significa? Porque naquele momento eles falaram do Evangelho do Mestre, ao qual todos nós estávamos saudosos. E ali é uma forma de Jesus nos dizer a humanidade. É o meu Evangelho. Naquele momento eles estavam criando o Evangelho para toda a humanidade. E ali naquele momento era uma forma de Deus, através de Jesus, dizer: o meu Evangelho será levado a toda a humanidade. E a mediunidade será um desses instrumentos divinos para que o homem possa aprender a amar. E ali naquele momento, então, todos se assustaram, não entendiam muito o que estava acontecendo. Disseram: eles estão bêbados. Porque eles acreditaram que isso podia ser merecido. E aí, Simão, naquele momento tocado, envolvido num processo mediúnico, ele falou, dizendo: não, eles não estão bêbados a essa hora da manhã, mas estão aqui falando em nome de Deus. E foi nesse momento onde Simão Pedro falou também a previsão que estava lá em Joel. E ele disse que Deus dizia que o seu Espírito seria derramado sobre toda a carne. Nos últimos tempos, o meu Espírito se derramará por toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. A minha carne, o meu espírito estará convosco. E naquele momento, então, estava sendo dito que haveria no futuro a vulgarização da mediunidade, mas não a vulgarização no sentido de apequenar um instrumento, mas no sentido de que ele estaria presente não apenas com alguns, mas com todos, com vários. Não haveria diferença entre gerações, crianças, jovens, adultos, da terceira idade. Todos teriam a oportunidade de, através da mediunidade, receberem o Espírito. O que significa o Espírito? Meu Espírito se derramará sobre as carnes, as verdades espirituais, a verdade divina, a mensagem de Deus.
Então, ali, a partir daquele momento que é também uma demonstração do fenômeno mediúnico, a mediunidade se tornaria no amanhã algo comum. E quando é esse amanhã? Seria hoje? Acreditamos que sim. Emmanuel assim coloca que exatamente seria, ele diz isso, ele nos traz essa informação de Consolador. Então ele diz que nesse momento, nos últimos dias, nos últimos tempos, colocar durante o fenômeno de Pentecostes, seria exatamente com a vida do Consolador prometido. A época onde nós nos encontramos, já que sabemos que o Consolador prometido é a doutrina espírita que nos foi trazida como a revelação. Pois muito bem. Então, nós estamos em época de transição, vivenciando essa época, onde a mediunidade se faz vulgarizada. Mas, vem grande pergunta: será que nós já evoluímos moralmente para que possamos e saibamos como bem utilizar esse instrumento divino? Se nós formos refletir hoje sobre a utilização da mediunidade, será que os médiuns já estão conscientes da sua verdadeira responsabilidade? Nos diz também Emmanuel, no livro de Emmanuel, que atualmente na humanidade a grande maioria dos médiuns são, na verdade, espíritos fracassados, espíritos que muito se comprometeram para com a lei divina e perderam a oportunidade de vir médiuns na atual reencarnação, para que através da mediunidade com Jesus, para que através da mediunidade utilizada para a caridade, pudessem resgatar seus irmãos débitos. Porque quando nós conseguimos querer exercer a mediunidade com Jesus, nós conseguimos em uma única reencarnação crescer, ascender, o que nós, sem ela, precisaríamos de duas ou três encarnações. Então nós conseguimos dar um salto evolutivo com o exercício correto, sério, da mediunidade. Então é uma forma de Jesus, eu sou tão imperfeita, dá-me, Pai, a oportunidade de servir na mediunidade, para que através da caridade eu possa aprender a amar. Explica por que a mediunidade nos faz evoluir mais rapidamente. Porque nós podemos fazer o bem de tantas formas, por que ela nos dá um salto? Veja, o médium realmente dedicado à oração, ele precisa denunciar a si mesmo pelo bem do próximo. Qual é a finalidade essencial da faculdade mediúnica? Servir desinteressadamente para ajudar o próximo. Então, se ele quer ajudar encarnados e desencarnados, eu preciso renunciar a mim mesmo. Eu preciso trabalhar arduamente o egoísmo no meu coração, para que eu possa olhar e ver a dor do mundo, para que eu possa me compadecer com as lágrimas do meu irmão. Porque eu sei que enquanto ele estiver a chorar, eu não conseguirei ser feliz. Porque a minha felicidade está relacionada intimamente à felicidade do meu irmão. E quando eu, na condição de médium, me coloco à disposição para auxiliar Cristo, eu não posso pensar unicamente em mim. Eu preciso lembrar da razão pela qual o Mestre aqui esteve, que foi amar e nos ensinar. Então percebam que, se eu desejo e assumo o compromisso de vir médium, eu assumo também a responsabilidade de trabalhar nele,
todos os dias para ser melhor do que no dia. Eu assumo a responsabilidade de todos os dias estudar com afinco e dedicação para que as luzes da doutrina espírita clareiem a minha mente enferma, cheia de sombras, para que através do conhecimento que liberta, porque o conhecimento espírita liberta, para que através desse conhecimento que ilumina almas, eu possa iluminar a minha alma, cheia de sombras e de vícios. Então percebam que é um trabalho lindo, mas que precisa desse entendimento. O médico não vem médico para ser usado como nós. Não é esse o objetivo da mediunidade. E interessante, nós estamos falando da mediunidade do presente. E essa mediunidade ainda é cheia de problemas e de falhas. Martins Peralva, no livro Mediunidade e Evolução, e não há coincidência, o tema da nossa reflexão, não há coincidências, ele nos traz de forma muito lúcida quais são os percalços, quais são as dificuldades da mediunidade hoje. E ele coloca em números íntegros. Eu vou trazer apenas algumas que me chamaram mais a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele nos fala: hoje, os médiuns ainda buscam os espíritos para invocações, para saber do futuro, para saber dos seus problemas. Eu queria tanto que o espírito pudesse me ajudar a resolver um problema específico. Se eu vou casar, se eu não vou casar, se esse problema se eu vou passar no futuro, se eu não vou. Então, ele coloca: nós, ainda hoje, nos perdemos a liberdade para questões fúteis, como ano passado. Já melhoramos? Já. Hoje já temos consciência, todos nós temos consciência. Embora, em algum momento, nosso coração queira, busque a satisfação desses nossos interesses mais imediatistas. E errado, mas é compreensível, somos frágeis, somos imperfeitos ainda, estamos no processo. Mas sejamos conscientes, desde hoje ainda há essa busca da mediunidade de forma adequada, ainda há desarmonia entre os médiuns, nós ainda somos essencialmente desequilibrados. Somos todos enfermos da alma, ainda, momentaneamente, melhores, mais equilibrados, mas nós ainda somos cheios de altos e baixos. Nós ainda não conseguimos manter um comportamento constante, sempre de equilíbrio e paz. Claro, a grande maioria, há pessoas que fazem, com certeza, e são também nossos exemplos e nos inspiram a sermos melhores. Mas a humanidade, via de regra, ainda traz essa desarmonia interior no seu coração. Ele coloca a questão da gratuidade. Médiuns hoje ainda não conseguem exercer a mediunidade de forma absolutamente gratuita. Mas os médiuns que trabalham nas casas mediúnicas, nas casas mediúnicas sérias, eles não cobram pelo exercício da mediunidade. Isso acontece mais com os médiuns que não estudam, que não têm esse conhecimento. Será? A doutrina espírita está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala da mediunidade gratuita. Que a mediunidade gratuita não é só aquela onde nós estamos cobrando recursos materiais. Quantos médiuns não adoram pela sua vaidade, mas pelos a vaidade do médium, os motivos responsáveis pelas grandes quedas do médium? Quantos não gostam de serem aplaudidos? Quantos médicos não gostam de se sentir os médicos principais de uma reunião mediúnica? Quantos médicos não gostam de dizer:
rédeas das comédias. O que é isso, meus queridos amigos? É gratuidade, é peregrinagem gratuita? Não é. Se eu não tiver dentro do meu coração um objetivo único e exclusivo de fazer o bem e de aliviar a dor do próximo, sem esperar absolutamente nada em troca, essa peregrinagem não é gratuita. Então a gratuidade não tem problema, porque veja, se nós somos imperfeitos nós ainda não conseguimos tirar dos nossos corações todo esse orgulho, todo esse egoísmo, toda essa vaidade, toda essa busca por aplausos. Isso dentro da doutrina espírita tem muito, porque como ela é uma doutrina que nos convida às reflexões, ela naturalmente é composta de muitas pessoas intelectualizadas, e as pessoas intelectualizadas têm, via de regra, uma luta íntima enorme para acabar, que é a vaidade. Porque se acham pela sua intelectualidade, pelo conhecimento que tem, melhores do que os outros. Eu estava ontem a conversar com o Carlos sobre isso, que uma das minhas, se não a maior, luta pessoal na atual existência é a vaidade. Eu falhei em todas as encarnações anteriores, exatamente por conta da vaidade. E nessa nova existência ele está comigo todos os dias. Pelo cargo que eu exerço, eu tenho de alguma sorte autoridade. Por estar aqui diante de vocês, eu exerço de alguma forma alguma influência. E a todo momento a vaidade está ali. Vigia, Eve. Vigia, Eve. Porque se tu deres um passo fora, tu vais cair novamente. E a vigília tem que ser dia e noite, dia e noite. Porque se você não está atenta, ela aparece. Num determinado momento, eu recebi um alerta, um carinhoso sempre. Os alertas da espiritualidade e da direção sempre assim. E ele disse: minha filha, quando alguém me elogia, é como se fizesse um carinho ao seu coração. Você gosta, ele faz bem. Mas fique atenta, minha filha, porque o objetivo maior não é a sua satisfação pessoal, mas é levar as pessoas até o Mestre. E de fato, quando eu observo e me observo, quando alguém diz: você falou bem no meu ritmo, na minha mente, você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Mas é uma luta diária. E que eu sei que se eu não estiver vigilante, eu vou cair. Mas porque é a minha fragilidade. Mas Deus é tão perfeito e misericordioso que Ele me deu a oportunidade de, com todo o conhecimento, todas as luzes que a doutrina espírita me traz e nos traz, dizer: Ele tens todos os recursos para que tu possas caminhar corretamente e vencer essa tua fragilidade. Mas nós somos ainda muito frágeis. Eu posso dizer a vocês que eu luto todos os dias para vencer a mim mesma. Mas é muito difícil. Porque ainda somos frágeis, muito. Mas por outro lado, disse Jesus: vinde a mim, todos vós que estás aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E é nele que nós temos que encaminhar, e é com ele que nós devemos estar. Porque se nós temos um passo
vamos nos perder, nós vamos cair, nós vamos ser cegos, guiando cegos, e todos vão cair na vala e nos buracos. Por isso nós estamos ainda tão longe da verdade do futuro, e eu vou falar dela porque o tempo já está passando. Nós precisamos então nos aproximar do Mestre, porque com Ele nós vamos conseguir a tudo fazer. E aí então disse também, Martin esperava que o trabalho isolado é outro problema, queremos trabalhar em linhas. Somos cristãos, irmãos uns dos outros, porque nós nos distanciamos, porque nós distanciamos os nossos corações uns dos outros, quando deveríamos viver em eterna fidelidade de união. Ainda nos fala da questão do animismo, que é um grande problema para os médicos. Ainda ficamos nos perguntando, sou eu, não sou eu, essa comunicação é minha, essa comunicação não é. Nos fala ainda trabalhar e vencer essa dificuldade. Nos fala ainda Martin Speroff das mistificações. Somos mistificados porque ainda não sabemos amar. E vemos espíritos mistificadores fazendo carinho no nosso coração e nos mistificam com tanta facilidade, porque conhecem as nossas grandes imperfeições. O problema disso também, Martin Speroff, ainda é o endeusamento dos médicos, que ao invés de se reconhecerem espíritos tão viciosos e frágeis, já se acham melhores do que pessoas especiais. Especiais somos todos, porque somos filhos de Deus, mas nenhum de nós é melhor do que qualquer outro. E ainda fala da falta de estudo. Quem não estuda está a passo de ser obsediado e mistificado. O estudo nos traz a lucidez, não nos torna cristãos verdadeiros e espíritos vitais. Não. Somos ainda imperfeitos, mas pelo menos diminui a possibilidade de nos perdermos na caminhada. Ausência de trabalho e educação da mediunidade. Falta educar a nossa mediunidade para o exercício dessa mediunidade com Jesus. E aí, preciso, não posso deixar de falar da nossa mediunidade do futuro, que é a nossa mediunidade sublimada. E essa mediunidade é exatamente aquela que vai ser alcançada quando nós formos realmente pessoas mais moralizadas, onde nós conseguiremos traduzir com pureza e perfeição a mensagem dos embaixadores celestes, que através de nós conseguirão encontrar em nossos corações e em nossa mente todos os recursos que eles necessitam para trazerem a sua mensagem. Ela não será mais mistificada, ela não será mais envelhecida ainda com os nossos vícios e as nossas imperfeições. Nesse futuro, a mediunidade será única e exclusivamente dedicada ao bem, ao amor verdadeiramente para o serviço de assimilação do pensamento divino. Nenhum médium vai dar uma comunicação, colocar-se numa comunicação no intercâmbio mediúnico, senão para trazer o verdadeiro pensamento do Cristo, senão para auxiliar a todos que realmente necessitam. Nessa época, todos os medianeiros, todos vão estar num consórcio real, puro, com o mundo espiritual. O mundo espiritual estará redimido e nós também estaremos redimidos. Essa é a mediunidade onde todos esses problemas que hoje nós ainda enfrentamos, eles não mais existirão. Só existirá a mediunidade plena, que é aquela que Jesus nos ofertou de forma tão brilhante. Nós estamos nesse caminho, sim, claro, nós estamos neste caminho
Mas não precisamos, não podemos, perdão, esquecer que só chegaremos a essa condição quando nós verdadeiramente entendemos que sem o amor, sem vivermos para o amor, sem que o amor seja a minha meta diária, nós não conseguiremos a isso chegar. Então essa mediunidade torturada, ela vai desaparecer, vai deixar de existir, mas com esforço, trabalho e dedicação. E essa mediunidade para o futuro já está próxima. Eu vou colocar aqui tanta próxima. Mas eu posso, hoje, com os recursos que eu tenho, tornar a minha mediunidade o mais sublime possível, dando o meu melhor e trabalhando no meu coração. Tem uma passagem do Mestre querido, no livro Primícias do Reino, do Espírito Amélia Rodrigues, que eu permito a vocês trazê-la para que seja a nossa reflexão no final. Quase, depois da letra tem uma última. Mas ele vai exatamente nos mostrar a necessidade de nós trabalharmos o nosso coração e a necessidade da nossa espiritualização. Essa passagem, que é a passagem do paralítico de Cafarnaum, nos conta que Jesus estava na casa de Pedro, Simão Pedro, e ele estava numa casa, uma casa multidão, que estava ansiosa, chorosa, em busca de cura, em busca de auxílio, e dentro da casa de Simão, igualmente, Jesus estava e a multidão estava. E ele estava há horas, amparando, curando, levantando os aflitos, apoiando e sustentando aquela multidão de miseráveis. E Simão Pedro estava quase em êxtase, vendo Jesus ali aliviar a dor de tantos corações. E num determinado momento, conta, após horas, e a multidão era insaciável. Ele olha para Jesus e ele vê que Jesus está cansado, que Jesus está fatigado. Jesus olha para ele como quem a pedir socorro. E aí ele percebe, então, ele diz: o mestre está fatigado, o mestre está fatigado. E ele tira Jesus de lá, porque Jesus, isso não fez. Estava aqui doando-se sempre. E aí, então, se não tira Jesus e leva para trás da sua casa. E a casa de Jesus, de Simão, perdão, era de frente à praia. Então, no fundo da casa de Pedro, estava para a praia. E ele e o mestre se sentaram ali. E o mestre ficou reflexivo, muito reflexivo. E Simão Pedro também. E Simão olhava para o mestre e pensava como o mestre é bonito. Disse que nunca vi alguém tão belo quanto o mestre. Mas num determinado momento, ele viu Jesus, percebeu que Jesus estava chorando. Igual a mim aqui, já chorei várias vezes. Então, Jesus estava chorando. E Simão Pedro não entendeu, porque após todos aqueles acontecimentos felizes, ele disse: mestre, por que choras? Choras de felicidade. Após tantas alegrias e momentos felizes, agora há pouco. E aí Jesus disse: não, Simão, eu choro, mas eu choro de tristeza. Aí o Simão não entende. Mas por que, mestre? Por que choras de tristeza? Aí ele disse: há pouco tu curaste pessoas, tu levantaste cansados, tu trouxeste a voz, tu fizeste isso na frente dos fariseus, dos saduceus, de muitos que aqui estavam como traidores para te observar. E tu, mestre, com sabedoria,
bondade tu conseguiste responder a todos, por que choras? E Jesus disse: Simão, tu não me compreendes, e nem eles. Eu não esperava mesmo ser compreendido. Eu tenho pena deles. Desejo isso, eu me penalizo com eles. Mas, Senhor, disse Simão, por que dizes que não te entendemos? Ele disse: Simão, tu acreditas que eu deveria estar feliz por aquilo que há pouco tu vistes, como se o reino de Deus estivesse chegando até esses corações. Mas Pedro, lembras de Natanael e Elias? Natanael e Elias foi um paralítico, lembra naquele caso, um paralítico que foi curado, que abriram um espaço, um buraco no telhado da casa de Pedro, ele desceu numa maca e ele foi curado. Natanael e Elias. E aí Jesus diz: lembras de Natanael, que há pouco foi curado? Pois é, ele está agora num bar, embriagando-se e junto a mulheres infelizes, num contentamento infantil, falando a todos o que aconteceu. E além dele, Simão, vários outros que foram auxiliados encontram-se nesse exato momento em despenadeiros da alma, adquirindo para si compromissos ainda maiores, e agora não mais reversíveis por mim. E aí então vem o Espírito Amélia Rodrigues nos dizer que o Cristo, a mensagem do Cristo, não é como um remendo novo que nós podemos costurar em nossos planos velhos e rotos. O Mestre, o vinho novo, não pode ser colocado em nobres gastos invasíveis, em corações ainda endurecidos, empedernidos no mal dos vícios. A mensagem do Cristo, ela é pura e ela não pode compactuar com as nossas fragilidades e imperfeições. Não dá para eu dizer que eu sigo Jesus e não trabalhar os meus vícios, tentar conciliar. Isso não é possível. E disse Amélia Rodrigues que com essa frase, que quase finalizo, ela diz: a mensagem do Coelho, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente, porque a mensagem do Coelho penetra o íntimo e dignifica, desvelando os painéis da vida em deslumbrantes cores. Enquanto a mensagem do Mestre não penetrar no nosso íntimo e nos dignificar a alma, nós estamos muito longe da legitimidade do futuro, da legitimidade do sobrenatural. O nosso objetivo de vida, ao acordar e ao deitar, precisa ser amar sempre mais. E eu termino, agora sim, com uma poesia. Eu preparei, escrevi uma poesia já, nós estamos refletindo sobre a mediunidade. A nossa poesia se chama Mediunidade e nos diz assim: a mediunidade sempre existiu, os fenômenos o homem assistiu, sua vulgarização Jesus previu, e hoje a profecia se cumpriu. Filhos e filhas profetizam, jovens e velhos têm visões, taçados simbolizam a verdade das previsões. A mediunidade é graça bendita, se usada para aliviar a desdita. O homem sua vida facilita, ao reino de Deus se habilita. Se a luz foi dada à humanidade,
cabe-nos agir com fraternidade, fazer bom uso da mediunidade, lembrar do amor e da caridade, sem focar nos percalços e lutas, e sim em nossas más condutas, trabalhando no nosso interior, a mudança vivencial no exterior. Temos o exemplo em Jesus, em sua mediunidade de luz. O amor ao céu nos conduz, livra-nos da dor e da cruz. Mediunidade é redenção pessoal, eis a verdade de relevância capital, oportunidade de evolução moral, grande misericórdia do Pai Celestial. Muito obrigada.